Esse final de ano, quando vai chegando essa época, é interessante como que a gente é tomado de sentimentos, né? De todas as maneiras. Geralmente muito relacionado com aquilo que a gente está vivendo, o nosso momento de vida. Quem estava aqui a semana passada, eu falei sobre praticar esporte, sobre uma das coisas que a gente precisa ter com muita dedicação quando a gente está praticando o esporte. Alguém lembra qual foi a palavra que a gente levantou? Constância. Constância é a palavra. É isso que nos mantém. Tanto que uma das coisas mais fortes que existe na Bíblia é o creia e caminhe. É muito importante ter fé, mas manter em movimento, caminhando, repetindo, fazendo, isso nos mantém vivos. Isso nos leva ao encontro daquilo que a gente procura na vida. Quando eu leio aqui e fico pensando, né? Um dia que um amigo perguntou, falou, cara, mas você procura tanto, querer entender as coisas, correr atrás, para que isso cansa tanto, traz tanto problema? Porque o sentido da nossa existência é exatamente esse. E a gente precisa ter constância. Talvez tenha 2 anos que eu frequento aqui o Instituto, mas eu não faço nem força para vir. É como se já fizesse parte de mim estar aqui toda terça-feira. Seja falando, seja ouvindo, mas é uma coisa que já entrou na minha disciplina. E o que eu acho mais legal é que eu nunca tive aqui sentado e fui questionado de como eu me porto, como eu me visto, quantas vezes eu vim, se eu sumi, se eu voltei, doações, colaboração, nada. Só preciso vir, sentar e ouvir, mais nada. Isso me faz sentir muito bem. Dentro dessa constância, eu estava fazendo uma reflexão esses dias. Todos vocês tiveram adolescência? Certeza. O senhor teve adolescência? Seu pai te chamou e falou assim, filho, você está na adolescência, a gente precisa conversar? Teve? De verdade? Duvido. Duvido. A gente não teve. A gente faz isso com os filhos. Quando a gente pensa, a palavra adolescência, ela começou a ser utilizada no final do século XVIII, início do XIX, mais ou menos em 1950, no Brasil começou a ser adotado nas escolas. E lembra que o mundo caminhava muito devagar. As vendas eram feitas por um caixeiro viajante que passava, fazia um pedido, depois de 6 meses, que ele fazia Minas Gerais inteiro, ia para São Paulo, tirava os pedidos, mais 6 meses para chegar em Uberlândia. E os comerciantes faziam um estoque enorme, porque não sabia quando ia ver ele de novo. E a educação foi assim. E quando a adolescência começou a ser identificada como um período de transição entre a infância e a vida adulta, muita coisa melhorou da gente entender desse período. Mas ficou uma lacuna que talvez alguns aqui vão lembrar. Num passado não muito distante, quando reunia a família era homem na sala, criança no quintal, viveu isso ou não? E mulher na cozinha. E era assim. E quando uma criança ia para a sala, os homens falavam assim, sai para lá, que não é lugar de menino não, rapaz. Se você tentava entrar no assunto, falava, que isso, onde você está com a cabeça, queria participar desse assunto? E as meninas aprendiam com as mulheres, quando era introduzida naquele ciclo, era quase um ritual. Se eu podia sentar na sala com os homens, era como se fosse um ritual de aceitação. E ali eu me sentia um hominho, já vestia uma calça, amarrava um cinto. Ganhar um cinto era um sinal. E você passava da infância e se tornava homem. E as meninas deixavam de ser meninas e tornavam mulheres apenas praticando o convívio com esses grupos. E quando surge a adolescência, que a gente entende aquela fase de transição hormonal, de tudo que acontece biologicamente, da mudança de aprendizado, que a gente entende que existem responsabilidades que as crianças já vão tomando de adulto, mas que outras elas ainda são crianças para decidir. E dentro disso, para mim, na minha concepção, não é estudo, houve uma confusão nisso. E muitos entram na vida adulta com aquele sentimento de adolescência ainda, de carregando coisas como se isso eu posso porque eu sou criança, eu não vou assumir essa responsabilidade porque isso não é meu, mas querendo ter uma vida de adulto. Ou seja, atendendo somente o que é de bom. Ah, agora eu sou poderoso, eu sou adulto, eu mando no meu nariz, mas isso gera responsabilidade. Não, isso eu não quero. E como as pessoas têm crescido com um sentimento de infantilização, de muitas vezes não assumir a vida adulta como deveria assumir. Muitas vezes comportando como criança e às vezes exigindo das crianças uma vida adulta. Isso vai ficando meio que uma gelatina. E dentro dessa vida que a gente leva, ela não sai como a gente planeja. Eu posso dar um exemplo da minha avó. A minha avó perdeu a mãe com 13 anos de idade.
e ela tinha uma escadinha de filhos, de irmãos para baixo, que ela teve que assumir a criação. E o pai dela casou de novo e vieram mais irmãos. Ela se tornou uma adulta aos 13 anos. Casou aos 17, teve 14 filhos, perdeu 3. Com tantos irmãos e vivendo até os 98 anos, viu pai morrer, mãe morrer, filho morrer, irmão, e nunca se dobrou à vida. Feliz de entrar no esquecimento da demência senil, mas de recitar os poemas que ela sabia quando era criança. E de lembrar de histórias da infância com felicidade. E aí eu penso, quem hoje aguentaria isso? De assumir com força da vida e peitar e enfrentar. E aí quando a gente vai chegando nesse final de ano, é muito natural a gente olhar para trás e pensar, nossa, o ano voou, eu não fiz nada. Com a sensação de olhar para os outros como se a vida tivesse andado e a nossa não. Como se a gente tivesse feito uma caderneta e anotado tantos sonhos e não ter concretizado. Quando na verdade nada mais é do que a nossa mente nos burlando. Quando a gente olha para trás e vê a quantidade de conquistas que a gente teve, e a primeira delas, sabe qual é? Estar vivo. Vocês não têm ideia da quantidade de vírus e bactéria que existe nesse ar. E não é porque esse ar é poluído, é porque é assim. Só para vocês terem uma ideia, assim que você morre, o seu sistema imunológico é desligado e essas bactérias e vírus começam a degradar o seu corpo, que ele precisa ser enterrado em 24 horas para decomposição. Se passar disso, começa a ficar desconfortável. Só para você ter ideia da pressão que você está sofrendo nesse momento para estar vivo. E vive. A nossa pele é trocada. A nossa corrente sanguínea, as hemácias a cada 120 dias são novas. Morrem, eliminam nas fezes e outras estão sendo produzidas. E nada dá errado. Estamos vivos, com saúde, sem doença. Isso já é um motivo para comemorar esse ano que passou. Ah, mas eu tive dificuldades, eu tive doenças, eu tive dengue, eu tive Covid. E está vivo. A outra coisa que a gente precisa parar para pensar é o quanto nós somos importantes no mundo. Ah, não, eu não sou. Claro que é. Talvez você não está dando o valor que as outras pessoas dão em você. Porque quando eu ligo para minha mãe, para o meu pai e falo com eles, só deles ouvirem, você está bem? Tô. Acabou o dia deles estar feliz. E isso faz a vida das pessoas feliz. E ao longo dessa nossa existência, como por exemplo desse ano, a gente passou por coisas que não queria ter passado. Que são as pancadas da vida. Que é quando a gente planeja e quer que aquilo seja executado exatamente da maneira que a gente planejou. E a gente cria um alvo de sucesso e percorre a vida em busca dele. Quem já assistiu a Era do Gelo, igual aquele esquilinho correndo atrás daquela noz o filme inteiro, que já está na 3ª, 4ª edição e ele nunca está feliz correndo atrás dela. E a gente acha que nunca vai alcançar, mas também não pensa que o Jesus, que é aquele que nós espelhamos, passou 30 anos da sua vida preparando para executar o sucesso em 3. E nós nos colocamos numa condição de que precisamos disso amanhã e precisa vir sem esforço porque eu sou muito bom. Eu faço minhas orações todos os dias, eu ajudo o próximo. Por que eu perdi isso? Eu gostava tanto daquele emprego, o meu relacionamento, a minha saúde não está igual eu queria. Porque nós acabamos nos colocando num patamar acima do Criador. Como se tudo fosse voltado para nós. Como se não precisasse ter o creia e caminhe. Como se a mágica acontecesse e brotasse na nossa mão, assim como uma criança deseja que o pai te encha de presentes. E assim como nossos filhos precisam fazer por merecer, assim eu acredito que Jesus faz conosco. Quando nós fazemos por merecer, nós conquistamos. E dentro desse alvo, que é o que a gente sonha, e por isso, se vocês estão aqui hoje, é porque existe alguma coisa dentro de vocês que a gente não sabe dar o nome. Mas vamos chamar de sede. É sede de vida. É sede de ser uma pessoa melhor. É sede de não estar satisfeito com o que eu sou hoje.
E eu quero mais. Porque a vida é em abundância. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Mas nós confundimos a vida em abundância com aquela lista de desejos que a gente vai fazer para o ano que vem, que é viajar para o exterior, é comprar um apartamento maior, trocar o carro. Mas poucas vezes a gente coloca ter menos inveja, amar mais ao próximo, ser mais caridoso. Essa é a verdadeira vida em abundância. Aí a gente pensa nas perdas que teve e atribui o nosso ano como se fosse um ano de infelicidade. Na pior das situações, a gente pode pensar na perda de um ente querido. E falar, eu não vou viver mais sem essa pessoa, porque meu amor estava todo voltado, a minha vida era em torno disso. Quantas vezes a gente não ouve, mas eu cuidava dela. E agora eu não sei mais quem eu sou, o que eu vou fazer? Quando a gente perde uma pessoa, por amor a ela, o mais importante que a gente pode fazer é agradecer a Deus a oportunidade de ter convivido nessa existência com aquela pessoa. E poder libertar para que siga o caminho. Em oração, em desejo, no fundo do coração. Mas toda perda, nós, enquanto ser humano, e dentro da história, e tudo que a gente lê, é tudo muito romantizado. E a gente sempre pensa que o fim acabou. Se você perde um emprego, parece que dali para frente existe um abismo. E que não vai existir mais vida, porque você perdeu o emprego. Que muitas vezes a gente é confundido a nossa identidade com a ocupação que a gente tem. O Carlos do instituto, o Carlos da universidade. E aí você trabalha na universidade, é demitido e você fala, nossa, e agora? Eu era o Carlos da universidade, o que será de mim? Depois de um fim, existe sempre um recomeço. Tem uma coisa que eu quero que vocês pensem. Isso é muito legal. O dia que eu tomei consciência disso, talvez vocês já até sabem. Só eu que não sabia. Mas um dia a gente não existiu. Nenhum de nós. A gente não existia. E não sei quando nessa linha do tempo, um dia o Deus Pai Criador falou, vou fazer o Carlos. Puf, tá feito. A minha vida nunca mais vai deixar de existir. Vocês já pensaram nisso? Vou fazer uma outra explicação aqui para a gente chegar nesse ponto. Vocês já pararam para pensar que a quantidade de água no mundo não aumenta nem diminui? Vocês conseguem entender isso ou não? Porque fala assim, tá chovendo muito, tá chovendo pouco. A quantidade de água na Terra, a água não brota, ela não é fabricada. O que tem aí de água, tem água. Ou ora ela está debaixo da terra, ou ela está em rio, ou ela está em vapor, ela cicla, ela passa pelo nosso corpo, é isso. Mas ela sempre está aí. Esses somos nós. A nossa vida foi estabelecida no universo, eternidade, meu amigo. E aí quando alguém conversa comigo e fala assim, eu estou pensando em tirar minha vida, sinto muito. Como diria o Tiririca, né? Aonde você for, você vai junto. Então, se você deixar de existir aqui e você acredita em reencarnação, você vai voltar com você mesmo, não é com outra pessoa. Se você acredita que vai dar sequência no paraíso ou em planos superiores, é com você mesmo e sua consciência. E aí tem uma coisa muito interessante. Aquilo que você fez na sua vida está carimbado na sua alma. O bem ou o mal. E aí você pode fazer mal para alguma pessoa e a pessoa até te perdoar, mas é seu. Isso aí não vai deixar para trás. Ou você aprende a conviver, ou você vai sofrer, mas é seu. Não existe devolução. Eu matei alguém e com o tempo isso vai deixar de existir. Não, não vai. A dor que causou nas pessoas está causado, isso não volta. E quando a gente olha para o final, a nossa sensação é de que o mundo acabou, que nada mais consegue ser feito, eu não vou conseguir restabelecer meus planos. E a gente pode pensar na história de José do Egito, que eu acho fantástico. Todo mundo fala, né, de Jó, que foi castigado e que depois foi tudo devolvido. Quando a gente olha para a história de José do Egito, que tentou ser morto, quase foi morto pelos irmãos, foi vendido como escravo. Como escravo, ele foi acusado de assédio, foi para a cadeia. Na cadeia, ele foi traído
por um amigo, né, que ele libertou, na promessa de que ajudasse ele a sair, mas que saiu e se tornou imperador. Foi uma vida para que tudo isso acontecesse, para que ele se tornasse a pessoa da sua missão. Então, nessa virada de ano, eu particularmente gosto muito. Vocês gostam? Mas eu acho bom demais. Porque parece que a gente tem a oportunidade de apertar um botão e falar assim, zero! Começa tudo de novo. E já começa com os impostos, IPTU, IPVA, né? E tá tudo ali, aumento. Aí tudo que você vai comprar, a pessoa fala assim, olha, em virtude do reajuste da inflação. Mas é um recomeço. É aquela oportunidade da segunda-feira que a gente espera para começar a dieta. A gente tem um ano pela frente. E a gente pode ficar aprisionado na sensação do fim abismo ou do fim ciclo. Quando a gente faz essa virada do ano, existe alguma coisa que a gente pode entrar em detalhes futuramente, mas que a gente tem uma tendência muito grande de repetir tudo igual. Vocês já observaram isso? Por exemplo, eu quero contratar um menino para fazer musculação para mim. Aí o menino faz a musculação, eu não preciso fazer, né? Terceiriza tudo. Tomara que ele ganhe músculo para mim. Alguém faz caminhada, leva meu relógio para registrar que eu estou caminhando. Isso não funciona. Tem que ir lá e fazer, não tem outra alternativa. Mas a gente tem uma tendência de permanecer no mesmo ciclo, porque é o caminho que a gente sabe. Eu vou contar uma coisa pessoal minha. Eu sou uma pessoa que eu nunca vou ter um rancho. Primeiro que é caro, né? Mesmo se eu quisesse, eu não ia ter. Mas é igual o dia que eu fiquei com vontade de vender tudo e ir embora. Aí eu pensei que não chegava nem em Araguari. Falei, não vou vender nada, não. Vou ficar quieto por aqui mesmo. Mas eu nunca teria um rancho, um apartamento na praia. Se eu viajo para algum lugar, eu não vou voltar naquele lugar. Eu não gosto de repetir ruas. Você sabe por quê? Porque eu sempre penso a quantidade de coisas que eu estou deixando de conhecer. Eu gosto de conhecer pessoas, lugares, eu gosto de me perder. Eu gosto de ir para cidades e sair do roteiro de turista. De repente falar assim, você está perdido? Não, não está vindo em lugar nenhum mesmo, então é esse lugar aqui que eu quero estar. Depois eu só preciso voltar para casa. Mas a gente tem essa tendência de fazer a repetição, porque é cômodo, não me tira do lugar, eu já sei. Para que eu vou arriscar fazer um outro caminho se eu me perder e chegar atrasado? E aí, gente, tem uma coisa que é aprendizado meu, e a gente faz isso lá em casa, né? Fala assim, vamos assistir esse filme aqui, se for ruim, só existe uma maneira de saber se ele é ruim, você sabia disso? Assistir. Ah, a gente vai viajar de férias, eu estava pensando em ir para tal lugar, e se for ruim? Só vou saber se eu for lá. Quantas vezes eu já visitei um lugar que as pessoas falaram que era horrível e eu adorei? Ou que todo mundo falou que era ótimo e eu que arrependi de ter ido? E o Amir Klink, ele fala alguma coisa que eu não vou lembrar de cor, mas ele fala que o homem precisa viajar por si mesmo e pelas suas próprias pernas. E aí ele traz uma série de coisas, tipo tomar banho frio para dar valor na água quente, dormir no chão para agradecer a sua cama. E por aí ele faz um trocadilho fantástico nisso. Eu não sei o que vocês passaram nesse ano. Não sei se você chama de bom, de ruim, de péssimo, de maravilhoso. Mas eu tenho optado em fazer as escolhas. E eu tenho optado em fazer as escolhas positivas. Hoje mesmo de manhã eu acordei, não tenho nada para reclamar da vida. Você pode falar assim, sua vida é perfeita. Não. Eu estou escolhendo olhar para as coisas com graça. E todos os dias eu tenho adotado antes de pôr o pé no chão, de conversar comigo e dizer, esse dia hoje vai ser maravilhoso. E de pensar como que vai ser o meu dia trabalhando. Que eu vou receber boas pessoas. E que eu vou tornar o ambiente melhor. E nem sempre eu recebo boas pessoas. Nem sempre eu recebo pessoas bem-humoradas. Mas eu escolho continuar com aquele combinado que eu fiz antes de sair da cama. Acreditem ou não, dá certo. E aí eu vou fazer uma coisa aqui com vocês. Todo mundo está vendo essa caixa? Olha bem, está vendo o detalhe dela? Agora vocês vão fazer o seguinte, todo mundo fecha os olhos de verdade.
Na sua mente você vai ver com a capacidade de tocar essa caixa do jeitinho que você olhou aqui. Todo mundo tá vendo? Agora na sua mente você vai abrir a tampa dela. Abre os olhos. Na sua mente você viu isso aqui, ó. Vou te dar um outro exemplo. Você vai fechar os olhos de novo e você vai lá no quarto da pessoa que você mais ama. Ela está sentada na cama. Você vai abraçar ela, vai dar um beijo carinhoso na testa dela. Aquele abraço apertado, de sentir o cheirinho. Aquele de quando a gente está longe, só de lembrar do cheiro, o coração aperta. Abre os olhos. É bom, não é? Agora eu tenho um segredo. O seu cérebro não sabe a diferença disso que você passou de quando você está com essa pessoa de verdade. Porque no seu cérebro isso acontece. Lá não tem matéria. E quando a gente caminha por um ano inteiro e chega nesse ponto que a gente está agora, a gente pode fazer os combinados com a gente mesmo. Optem em combinar coisas boas com você mesmo. Vocês sabem por que no Pai Nosso fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Porque da mesma forma que eu falei para vocês, que depois que a gente existe, nunca mais vai deixar de existir, os nossos pensamentos vão juntos. E o maior algoz que existe em cada um de nós somos nós mesmos. Tanto que se a gente prestar atenção, muita coisa que a gente faz, se fosse outra pessoa estaria até bom, mas eu não aceito eu errar. Quantas vezes um funcionário não te pede desculpa dizendo: não, inadmissível esse erro que eu tive, eu não me perdoo nunca, eu não poderia ter feito isso de maneira alguma? E é esse carrasco que fica aqui, ó, se chicoteando, se punindo em busca da perfeição. Acolham o seu ano. Entenda a quantidade de vitórias que teve. Aceite as perdas. Entregue. Muitas vezes você está num relacionamento e esse relacionamento acaba e você não entende por quê. Porque talvez se você continuasse, você se tornaria uma pessoa que você não gostaria de ter sido. Aquele trabalho que você ganha bem e que às vezes você é demitido do nada e fica procurando por quê, por quê, por quê? É exatamente ele que vai te devolver ao movimento da vida, te tirar da zona de conforto. 2025 foi espetacular. O mundo não está acabando. Briga entre direita e esquerda sempre existiu. Pessoas assassinando as outras sempre existiu. Filhos sendo abusados por pais sempre existiu. E pior, houve uma época que as pessoas se gladiavam para os outros bater palma até a morte. E era normal. Os imperadores tinham haréns. E era normal. E a gente vem sendo tendenciado a acreditar que o mundo está no pior que já existiu. Gente, o mundo está bom demais. Tem muita coisa para melhorar. Nós estamos passando por uma transição, que seja lá qual a religião que você procurar, um vai chamar de transição, o outro de apocalipse, o outro de nova era. Cada um dá um nome, é a mesma coisa. Estamos todos falando da mesma coisa. O que nós estamos vivendo hoje é não saber o que fazer com tanta informação. Uma criança de 10 anos ao longo do dia tem um volume de informação que um imperador tinha durante a vida toda. Você conversa com as crianças, coisas que você foi aprendendo na faculdade, eles já estão conversando entre eles. E com propriedade. Isso é maravilhoso. Você poder sentar com seus filhos e conversar com eles coisas que foi conversado com você casou e nem sabia. A gente precisa voltar a conversar com a melhor pessoa que existe aqui dentro. E essa pessoa que vive aí dentro se chama Jesus. Porque ele mesmo disse que Deus habita dentro de cada um de nós. Aproveitem essa virada de ano, de trocar a lente igual quem deixa um óculos escuro
e põe um óculos de grau. De permitir que essa força que está aí dentro, sendo sufocada por esse chicotinho que não te permite aceitar, te faça fluir na vida. Tem uma passagem bíblica que eu acho muito forte. Quando aquele soldado romano procura por Jesus na casa de Pedro e conta do milagre que ele está precisando, e Jesus fala: eu vou lá na sua casa com você. E ele diz: Jesus, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E Jesus diz: ele já está curado, pois eu nunca vi tamanha fé nesse mundo, de onde menos se esperava. Nós precisamos nos sentir dignos e aceitar que Jesus entre na nossa vida. E quando ele entra na nossa vida, é olhar com esse olhar de amor, de carinho conosco, de pegar a sua agenda de papel. Já falei isso aqui umas 3 vezes nas últimas 3 semanas. Não é no celular digitando, não é gravando, é papel, materializar. Escreve, projeto 1. Atingível, coloca atingíveis e não atingíveis. Adriano Galisteu fala que o Ayrton Senna, quando morreu, ele tinha o sonho de ir na Disney, ter um filho e um outro que eu não lembro o que é. E que aquilo transformou a vida dela, porque ele poderia fechar a Disney só para ele. Ele poderia ter um filho a hora que ele quisesse e não teve. São coisas atingíveis que a gente fica adiando. E tem uma coisa que eu perdi durante muitos anos, que eu trouxe de volta, que eu vou dar de presente para vocês, pra gente encerrar. Que é isso aqui, ó. Vocês sabem o que é isso ou não? Todo mundo sabe o que é isso ou não? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Sabe? Você sabe o que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Não ligo. Não tô nem aí. A gente poder fazer isso aqui, ó. Lembra quando a gente era criança? E geralmente era uma coisa pesada. A mãe falava assim: eu vou te bater. Você dizia: não ligo, pode bater. Se quiser bater, bate. Vou falar pro seu pai. Pode falar, não tem medo dele. Quantas vezes a gente não fez isso? E eu não te falo num gesto de irresponsabilidade, não. É fazer isso com responsabilidade. Estão falando isso de você. É verdade? Não, tô nem aí. É poder ser mais leve com as nossas coisas, com a vida, com os desejos, de sonhar de verdade. Quando minha primeira sobrinha nasceu, eu dei um livro para ela e escrevi lá: se eu pudesse nascer de novo, faria dos meus sonhos ainda muito mais grandiosos. Porque hoje eu sei que a vida é muito maior do que eu pensava, até mesmo quando eu estou sonhando. A vida é muito grande. Esse reload que a gente dá, o recomeço, a sensação de agora vai, ela também pode frustrar da mesma forma que se você colocar coisas e não fizer por onde. Igual quando você fala: vou fazer dieta e não faz, e se sente fracassado, e vai ficando cada vez mais difícil. Pega uma coisa de cada vez e dedica. Para quem não estava naquela palestra minha de coloque as coisas no lugar, no YouTube tem, vocês vão ficar de férias, joga lá Carlos Menezes, você vai achar. Se precisar, depois a gente distribui o link aí pelo grupo, de alguma maneira. Ouça essa palestra. Coloque as coisas no lugar em 2026. Precisa pedir perdão? Peça. Precisa perdoar? Perdoe. Precisa largar para lá? Larga. Precisa abrir mão de alguma coisa? Abre. Precisa perder noites de sono? Mas pegue uma coisa e termine. Pegue outra e termine. Pegue outra e termine. Repita, 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 até que faça parte de você. Eu pedalo 3 vezes por semana. O dia que eu não vou, meu corpo grita. Minha perna balança, porque eu não gastei aquela energia. Repita, repita, até fazer parte de você. E naquele assunto que eu comecei da adolescência, a diferença entre a criança e o adulto é que o adulto faz porque tem que fazer. Se tem que ser feito, faça. Se o outro deveria ter feito por você e não fez, faça. Se não aplaudiu, continue fazendo.
por você, seja você o seu espectador, aquele que torce por você, o que acredita, ninguém precisa acreditar em você. Só você mesmo. Ninguém precisa fazer por você. Você faz qualquer coisa que você quiser. Eu não estou fazendo isso aqui para te dar uma motivação, para você começar o ano bem, não. É porque você faz o que você quiser. Qualquer curso, qualquer emprego, tudo vai depender de tempo. Se você tiver tempo e planejamento, qualquer coisa. Que 2026 seja exatamente do jeito que você está sonhando. Mas do jeito que você está sonhando e que seja bom para você. Que em 2026, tudo que você sonha para você, que não vai ser bom, que não se concretize. Por mais que você deseje do fundo da alma, se for te fazer mal, te tornar uma pessoa melhor, que não se concretize. Mas que seja substituído por outros sonhos que te alimente a alma. Que você se torne uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, que transforme as vidas das pessoas ao seu entorno pelo simples fato de você existir. Vocês não sabem, mas hoje vocês tornaram o meu dia muito melhor. E a minha semana vai ser melhor porque eu tive a oportunidade de falar com vocês. E a minha vida faz sentido toda vez que eu venho aqui falar com vocês. E isso ninguém precisa saber, porque está aqui dentro. Que 2026 seja espetacular, mesmo que não seja um bom ano, mas que você saiba olhar para ele e entender o espetáculo que é estar vivo. Continue nesse mesmo pensamento com você. De pedir a Deus que Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. E no seu mais alto grau de fé, entregue. E apenas diga: Deus, guia-me pelo melhor caminho segundo os seus planos. Muito obrigado a todos vocês.